Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E no episódio de hoje, vamos falar sobre Mindset Inovador. Mas, gente, o que é isso exatamente? Já já você vai descobrir e aprender mais a respeito do assunto. Primeiramente, gostaria de apresentar os nossos convidados para lá de especiais. Para participar desse bate-papo instigante, convidamos uma fera do mercado, o Maurício Benvenuti. Se você já faz parte do mundo dos negócios e procura se manter atualizado, é bem provável que você já conheça o Maurício. Maurício é sócio da Startse e também foi sócio da XP Investimentos. Além disso, ele é palestrante e escritor, autor de 3 livros: Incansáveis, Audaz, Desobedeça. Desde 2015, no Vale do Silício, Maurício Benvenuti se tornou uma referência brasileira em inovação. Seja muito bem-vindo ao Plano de Voo, Maurício, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Olha, o prazer é todo meu. Sebrae RS mora no meu coração. Aqui compartilhar um pouquinho do que eu vivo, do que eu aprendo com a audiência magnífica que o Sebrae RS possui. Um prazer imenso estar aqui. Coisa boa já ser recebido assim, hein? E é claro que ela não poderia ficar de fora dessa, né? Para completar o nosso timaço de hoje, chamamos a Débora Chagas, coordenadora de startups do Sebrae RS. Ela manja muito de inovação, criatividade e tecnologia. Oi, Débora, e obrigada por participar mais uma vez do Plano de Voo. É sempre um prazer te receber por aqui. Oi, gente, tudo bem? Super feliz de estar aqui de novo no nosso podcast, ainda mais junto com o Maurício, que é super inspirador, eu admiro muito. Então, fiquem ligados aqui que a gente vai conversar muito e falar sobre mindset inovador. E para você que chegou agora no Plano de Voo, eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. E, gente, sempre lembrando, né, que em função da pandemia, o podcast do Sebrae está sendo gravado de forma remota para a segurança de todo mundo. Então, simbora começar o nosso bate-papo? Maurício, muita gente não sabe muito bem o que é ter um mindset inovador, apesar de essa expressão estar bastante na moda, né? E as pessoas também ainda podem ter dúvidas sobre como tirar esse conceito do papel. Começa explicando para a gente um pouco mais sobre o que é ter um mindset inovador. Excelente. O mindset, a mentalidade inovadora, na minha visão, ela está muito associada à atitude empreendedora. A inovação, ela requer uma atitude empreendedora, uma atitude perante ao que lhe cerca, aos problemas que você vive, para encontrar formas diferentes de resolver. Sabe, Alexandra, na minha visão, a grande maioria das pessoas enxergam o empreendedorismo como o simples ato de você construir um negócio, quando na verdade o empreendedorismo se aplica a qualquer coisa na vida. Você pode ser um pai ou mãe de família que empreende a sua família, a construção da mesma com afinco, com afeto, com amor. Você pode ser um empreendedor, uma empreendedora como funcionário de uma empresa, onde você leva a empresa para frente e não a empresa te leva. Você pode ser um empreendedor, uma empreendedora construindo um negócio. Então, a mentalidade inovadora, a mentalidade de fazer diferente, a mentalidade de buscar formas distintas de resolver os problemas que hoje a gente possui, ela está muito relacionada a essa atitude empreendedora, de empreender a construção de algo, seja esse algo o que for. Então, digamos, a receita de bolo não existe, mas para quem quer começar a desenvolver isso, a aplicar isso, e a começar a startar os primeiros passos dentro deste mundo, né, para desenvolver essa cabeça mais inovadora, ter uma atitude empreendedora perante ao que lhe cerca é o ponto inicial. Que bom ouvir isso, né, Maurício? A gente está num momento de mundo acelerado, de tudo acontece muito rápido, tecnologia, mas no fim tudo são as pessoas que inovam, elas que fazem com que as empresas se tornem cada vez mais inovadoras também. E a gente vê muito, né, essa conversa e tu sempre traz isso, né, a questão da atitude. Então,
como as empresas também, os empresários que estão aqui nos escutando, enfim, como eles podem também instigar com que a empresa faça esse movimento de inovação, mas com que ela contagie os seus funcionários para que eles mudem também e evoluam nesse mindset. E Débora e Alexandra, assim, tem um ponto crucial quando se fala em inovação, que é o seguinte: de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas acha que inovação é construir um foguete, mandar para Marte e fazer coisas maravilhosas nesse sentido. Isso é inovação, sim, mas na minha visão a inovação está nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas experiências do dia a dia que você encontra ruídos, problemas e formas diferentes de resolver esses problemas. Para mim isso é inovação que mais se aplica à vida das pessoas. Você pega uma jornada de experiência do consumidor, seja ela no segmento que for, no varejo, na área da saúde, no setor legal, no setor contábil, do início ao fim. Nessa jornada, mapear os pontos de dor, os problemas, os ruídos. E uma vez que você mapeia esses ruídos, você encontra formas de acabar com esses problemas. E aí você faz dessa experiência algo superior para quem recebe. Se a gente observar nos últimos 10, 15 anos, Alexandra, Débora e ouvintes, as grandes inovações, as empresas que caíram nas graças do mundo, se a grande maioria delas não tinha nenhuma tecnologia de foguete envolvida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não era nada extremamente complicado de ser desenvolvido. Mas foram empresas, foram negócios, foram pessoas, né, com essa mentalidade inovadora que identificaram dores numa jornada e formas diferentes e simples, usando os recursos cada vez mais abundantes que hoje existem ao nosso redor para resolver essas dores. E aí criaram soluções diferenciadas. Então na minha visão, a mentalidade inovadora, ela requer essa atitude empreendedora de buscar perante os problemas que hoje existem e que todos nós enfrentamos, formas diferentes, melhores, usando outros recursos para resolvê-los. Maurício, achei muito interessante isso que você trouxe, porque é uma questão de estar para tudo, né? O mindset inovador, então, ele pode ser aplicado para tudo. Uma dona de casa pode aplicar o seu mindset inovador lá e fazer suas economias de casa, assim. Eu preciso entregar uma solução para o meu cliente e a minha cabeça, ela vai em busca de uma solução mirabolante, difícil, complexa, cara, que envolve um montão de gente. E te ouvir falar, sinto que é um cara que tem tanta experiência, é interessante porque dá para ver, às vezes a saída, ela tá bem no nosso nariz e tá tão perto que a gente às vezes não enxerga. Como é que eu faço para mudar isso e enxergar essa saída que pode estar mais perto da gente? Como é que eu giro o meu mindset do tradicional para o inovador? Essa é uma excelente pergunta, Alexandra. Para ter essa mentalidade, essa cabeça de pensar diferente, de pensar simples e de estar sempre buscando novas formas de resolver os problemas hoje existentes, para mim é o seguinte, se apaixonar por problemas e não por soluções. Isso é uma das frases clássicas que o ambiente de inovação ele compartilha com as pessoas. Eu, quando cheguei no Vale do Silício em 2015, foi uma das primeiras lições que eu aprendi foi essa. Empreendedores se apaixonam por problemas e não por soluções. E por que isso, Alexandra? Porque as soluções, os produtos, os serviços vêm e vão. Agora, as necessidades do ser humano são eternas. Os problemas, isso é eterno. Problemas, para resolvê-los, eles evoluem ao longo do tempo. Então, desde que o ar-condicionado surgiu, a necessidade de você consertá-lo quando ele estraga, ela também existe, né? Só que antigamente a gente usava um produto chamado páginas amarelas, depois a gente evoluiu para outro tipo de produto, enfim, hoje a gente usa as ferramentas digitais, os aplicativos que nos trazem um técnico para consertar o nosso ar-condicionado. Então, o produto páginas amarelas existe? Não existe mais. Porém, o problema existe, o problema continua, o problema é eterno. Então, as dores, os problemas, eles sempre vão existir. E por que se apaixonar por problemas e não por soluções, Alexandra? Por quê? Porque quando a gente se apaixona pela nossa solução e o mercado muda e eu tenho que matar minha solução para construir uma nova, se eu sou um apaixonado pelo meu filho, pela minha solução, eu tendo a tardar demais em fazer essa mudança, porque eu tenho um zelo, um carinho imenso por aquilo que eu criei, que eu não vou ser capaz de, na velocidade que o mercado exige, matar aquilo que eu criei para construir a próxima versão. Então, se apaixonar por problemas e não por soluções é uma lição, é um ensinamento que o ambiente de inovação traz para as pessoas e que qualquer, como você mencionou, uma dona de casa, advogado, advogada, uma pessoa que trabalha com biologia, um professor ou uma professora, pode se aplicar tudo na vida.
Bem legal, Maurício. A gente fala muito, inclusive, no trabalho com as startups, dessa questão do problema e da solução. E, no geral, as pessoas elas vão direto para a solução e o problema fica, né? Então, é uma questão. E na tua experiência, assim, se com as pessoas que já estão mais ligadas a esse mundo das startups já tem essa tendência para olhar mais para a solução, como que a gente estimula aí os empresários da economia mais tradicional a fazer essa mudança de mindset? Que características eles devem buscar, tanto para eles como indivíduos, como também para trabalharem com as pessoas nas suas empresas? Débora, isso é necessário porque a estatística do mundo das startups, que você sabe muito bem, né, trazendo aqui o olhar do Vale, o Vale do Silício, ele tem uma taxa de mortalidade de cerca de 90% para 2 anos. Então, das startups que nascem no Vale, 90% ficam pelo caminho em 2 anos. Desses 90% que ficam pelo caminho, ou seja, das startups que ficam pelo caminho, 50% ficam porque não encontram um product market fit, não encontram mercado para o seu produto. Ou seja, olha só, metade das startups que nascem no ambiente mais inovador do mundo ficam pelo caminho porque constroem algo que não tem mercado, algo que ninguém quer consumir, que não tem consumidor, que não tem pessoas dispostas a pagar por isso. E isso mostra o quão importante é você trabalhar muito próximo de quem vai consumir ou de quem potencialmente pode construir o teu produto para identificar com esta pessoa se o caminho está correto, se a solução atende o problema que esse indivíduo possui, se o preço ele está disposto a pagar. Então, respondendo a sua pergunta, Débora, essa paixão, esse prazer, esse interesse genuíno pelo cliente, pelas pessoas, de estar próximo das mesmas, de poder interagir, dialogar, aprender, ser humilde para reconhecer que talvez o que eu esteja construindo não atende o que a pessoa quer e eu tenho que desfazer o que eu fiz até aqui e construir do zero de novo. Na minha visão, desenvolver isso nas pessoas e buscar pessoas que tenham muito interesse em dialogar com quem pode consumir aquilo que ela vai construir. Isso é essencial no mundo onde 50% dos negócios, startups que nascem, ficam pelo caminho porque constroem algo que não tem mercado. Então, na minha visão, essa curiosidade, essa capacidade de se relacionar, de interagir, de dialogar e de fazer disso um insumo, uma matéria-prima para o que você vai desenvolver, enfim, é uma característica super, super importante. Eu tenho visto bastante também e lido muito, Maurício, sobre inovação, até pelo trabalho que a gente desenvolve no Sebrae, e uma coisa que tem sido falada muito assim é na questão da empatia na inovação. E eu acredito que isso tem muita relação com essa questão do mindset e também com todo olhar o problema, olhar, de certa forma, o cliente, olhar o mercado. Isso tu precisa ter empatia, né? E como pessoa, como líder de inovação ou como líder em uma empresa, empresário, enfim, como que tu vê essas características que cada vez elas são mais valorizadas e elas precisam ser, de certa forma, desenvolvidas nas pessoas? Como que tu vê essa questão da empatia diretamente ligada à inovação e a essa mudança, assim, de mentalidade? Teve um estudo na McKinsey que foi feito alguns anos atrás, que eles quantificaram as horas trabalhadas em certos empregos que exigem certas habilidades em 2016 e projetaram quantas horas vão ser trabalhadas nesses mesmos empregos em 2030, né? Ou seja, daqui pouco menos de 10 anos. E tiveram duas tendências muito claras. A primeira tendência é a valorização cada vez maior de empregos que exigem competências intrinsecamente humanas, que aí entra capacidade relacional, colaborativa, a empatia, a inteligência emocional, de um lado, essas habilidades, e de outro, as habilidades tecnológicas, né, que é o desenvolvimento da consciência digital. Então, fica muito claro, Débora, que o ser humano não é um leopardo que vive sozinho na savana africana e está tudo bem a vida inteira. A gente é um ser relacional, a nossa espécie ela é uma espécie que necessita do convívio social. E uma vez que a gente convive em sociedade, saber identificar que as pessoas são diferentes entre si, que as necessidades são diferentes, que nós somos seres diferentes, saber nos colocar na posição das mesmas, né,
calçar os sapatos do nosso consumidor, calçar os sapatos de quem está na nossa frente, entender como essa pessoa pode entender, pode pensar, pode raciocinar, se colocar no lugar dela. Isso é uma... Quem exerce isso com propriedade certamente tem uma grande vantagem competitiva no que diz respeito a, de fato, conseguir construir algo que atenda realmente e verdadeiramente uma necessidade desse indivíduo, dessa pessoa, né, na qual ela se colocou no lugar da mesma. Então a empatia ela é fundamental e assim, essa é a empatia faz parte de um dos grandes grupos de competência que, segundo essa estatística da McKinsey, tendem a ser valorizadas até 2030. E me parece, Débora, que juntando esse gancho, né, da empatia, as soft skills aí que tá se falando tanto também, que, né, quem diria que a pandemia também acelerou um pouco essa questão da gente ter, né, a empatia e tudo mais para resolver. Não foi só a digitalização dos negócios e das pessoas. Mas eu queria juntar aqui, o Maurício tem uma experiência super, super bacana, né, no lugar mais inovador do mundo, que é o Vale do Silício, né? E eu queria, Maurício, assim, que tu nos traçasse um paralelo. Às vezes a gente fala assim, que aqui no Brasil a gente não tem a cultura do empreendedorismo, a gente não se fala sobre empreender na escola, né? A gente não fala nem de educação financeira ainda nas escolas, né? Então eu queria que tu traçasse, assim, um paralelo. Como é que você vê os Estados Unidos enquanto nessa base educacional de trabalhar isso com as crianças e num paralelo com o Brasil? Ainda temos o que evoluir, mas ao mesmo tempo eu olho aqui para o Rio Grande do Sul e se a gente olhar, é um estado super inovador de onde nasceram empresas muito inovadoras de tecnologia, né? E o quanto isso ajuda a gente ter uma cabeça mais inovadora e olhar para os negócios. A primeira educação corre nas minhas veias, né? Eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores e não bastasse, hoje eu trabalho numa empresa de educação, né? Starce é uma plataforma de educação. Então é um assunto que eu mergulho e vou fundo porque é a minha área de atuação. E no meu ponto de vista, a educação, ela precisa, de uma certa forma, aproximar mais a realidade de mercado à realidade da sala de aula. Ou seja, o que você enfrenta no mercado, o que você vive enquanto dia a dia realidade, como que eu posso aproximar isso da realidade que é vivida em sala de aula? Porque, sinceramente, Alexandra e Débora, no modelo atual, a educação elementar, a escola, é a parte fácil da vida. Convenhamos, porque eu tenho um mundo pré-definido, eu tenho claramente o que eu preciso estudar, eu sei exatamente as metas que eu tenho que cumprir para ser bem sucedido, né? Se eu tiro nota 6, eu sou bem sucedido, eu passo de ano. Esse é o escopo, esse é o mundo que eu vivo. É um mundo delimitado, previsível, estável e que eu sei exatamente o que eu preciso fazer para ser bem sucedido. A realidade do mercado é bem diferente disso. Eu tenho imprevisibilidade, eu não tenho nada definido, eu tenho que tomar risco, eu tenho que conviver com incertezas. Então, muitas vezes, a juventude, quando chega no mercado de trabalho, ela toma um choque sem tamanho. Por quê? Porque foi preparada num mundo estável e previsível e quando chega no mercado se depara com um mundo instável e não definido, onde não existem parâmetros, onde as coisas acontecem ad hoc, né, diariamente. Então, assim, isso não é eu diria, os Estados Unidos, enquanto formação da juventude, não é muito diferente do Brasil, que não é muito diferente do mundo. A educação básica no mundo inteiro ela é mais ou menos parecida. Claro que você tem o nível educacional, ele pode ser diferente em determinados países. Os Estados Unidos ele goza de um dos sistemas educacionais mais intensos e mais valorizados do mundo, mas ainda assim a educação básica é uma educação muito estável, muito... Vou dar um exemplo aqui, Alexandra. O Marcelo Maisonave, que fundou a XP, hoje é sócio da Starce, ele morou no Vale do Silício durante um bom tempo. Ele tem 3 filhos e as filhas dele estudaram numa escola lá do Vale. E um dia eu fui conhecer essa escola e aí a coordenadora lá da instituição, ela falou assim para mim, andando nos corredores: Maurício, como é que vocês resolvem um problema de matemática no Brasil? Aí eu disse: olha, se eu entendi a sua pergunta, eu resolvia quando eu era criança um problema de matemática na escola da seguinte forma: problema de matemática, x vale tanto, y vale tanto, acontece alguma coisa, acha o valor de z. E ela falou assim: não, aqui também é assim, só que nos Estados Unidos. Mas nessa escola, como é que a gente coloca um problema para garotada na prova de matemática? Prova de matemática nessa escola, problema: quantos carros cabem em uma rodovia? E aí, Alexandra, Débora e ouvintes, cada aluna vai buscar as suas variáveis, vai encontrar a sua maneira,
vai considerar A, B, C ou D ou o que for para resolver o problema de acordo com o seu entendimento. Um pensando diferente do outro. Então, uma potencial resposta a essa pergunta, considerando uma estrada de 1 quilômetro, considerando que ela tem 3 faixas e que, em média, cada carro tem, em média, 3 metros, segundo essas variáveis que eu construí, essa estrada cabem tantos carros. Então, o ponto foi o que ela me disse, na vida real, nua e crua, não romântica, que é o mundo que a gente vive, X e Y não ficam piscando bonitinhas na nossa frente quando a gente tem que tomar uma decisão. Alexandra, Débora, quando você vai tomar uma decisão, você tem todas as variáveis que você precisa, bonitinhas, setadinhas, piscando na sua frente. Não é assim, a vida real não é desse jeito. A gente tem que considerar, será que se eu considerar muitas variáveis vai ficar muito complexo o problema, vai ser difícil de resolver? Será que eu considerar poucas vai ficar uma solução muito rasa? Né? Eu vou ter que tomar risco, conviver com incerteza. Então, essa é a vida real. Então, quanto mais a gente conseguir encontrar formas de aproximar a educação da garotada e crescer já num mundo, num entendimento como esse, sabendo que o mundo real é assim, é esse a vida que eu vou chegar e vou encontrar quando eu entrar no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem uma condição melhor de formar essa turma de maneira mais apropriada para resolver os grandes desafios que a humanidade tem pela frente. Maurício, eu quero puxar um outro ponto aqui contigo para a gente conversar um pouco. Em 2019, eu participei de um programa do governo americano e nós visitamos o Netflix. E no teu livro Audaz, tu também traz e conta um case e fala um pouco sobre a cultura na empresa, inclusive cita ali o manual da cultura deles, e quando eu estive lá, enfim, o grupo todo, nós ficamos muito impressionados com essa questão da cultura da empresa. O Netflix, ele tem por si só já uma cultura, é uma empresa totalmente inovadora, que enfim, está aí mundo todo, mas a forma com que eles trabalham, né? Eles procuram pessoas talentosas, a regra é não ter regras, enfim, e o que me chamou muito a atenção é justamente a questão da liberdade com responsabilidade. E eu acredito muito nisso, no desenvolvimento da inovação em uma empresa. Então, como tu tem essa vivência toda lá, inclusive cita esse case, se puder também abordar um pouco mais e comentar também essa relação da liberdade com responsabilidade. O primeiro ponto em relação à cultura é que não existe cultura certa ou errada, melhor ou pior. Existem culturas que se adaptam a um modelo corporativo e outras que não se adaptam. Então, é sempre bom fazer esse disclaimer e, enquanto empreendedores, ou enquanto empresários, ou enquanto profissionais, é sempre bacana poder olhar para outras culturas corporativas e entender que pontos da mesma podem ser aplicados no meu negócio e como que eu posso fazer essa aplicação se de fato fizer sentido. Então, acho que esse é o ponto. E o Netflix, ele chama muito atenção porque, basicamente, tudo que a gente estuda nas escolas de negócio do que diz respeito à construção de empresas, criação de oportunidades, o Netflix ele vai contra. Ele é um... Assim, você conhecer o modelo Netflix é praticamente você negar boa parte que você estudou nos cursos de administração ou nos cursos de gestão empresarial de escolas de negócio, não só do Brasil, mas do mundo todo. E o modelo Netflix, ele é um modelo que, inclusive, para você que está nos ouvindo aqui, esse manual de cultura que a Débora acabou de mencionar, ele foi, segundo a Sheryl Sandberg, que é a número 2 do Facebook, é uma das empreendedoras mais conhecidas no mundo, é uma história incrível, foi diretora de operações do Google também. Segundo ela, o manual de cultura do Netflix foi a maior peça de arte já produzida pelo Vale do Silício até então. E para você que quer acessar ela, é só você ir no Google digitar Cultural Deck Netflix, você vai acessar, é um PPT antigo, já tem muito tempo que ele foi feito lá no início do Netflix, quase 20 anos atrás, com quase 200 slides, mas que ele mostra como que o Netflix lá atrás construiu essa cultura que a Débora mencionou, baseada em liberdade com responsabilidade. E talvez a grande espinha dorsal de você conseguir promover uma cultura como essa é você colocar pessoas antes de processos. People over process. É você... Porque a tendência natural de qualquer negócio quando você cresce, e é isso que a gente aprende nas escolas de negócio, é você começar a criar processos, parâmetros, para na medida em que a empresa vai crescendo, você vai padronizando as coisas, e a tendência é que você passe realmente a ser mais organizado, a fazer os fluxos de trabalho de uma maneira mais simples, e aí você cria processos, padrões, regras, normas, procedimentos.
Só que o ponto do Netflix é o seguinte, na medida em que eu valorizo isso antes de tudo, num mundo onde as coisas mudam cada vez mais rápido, quando eu precisar mudar rapidamente, se eu sou uma empresa baseada em processos, a mudança é lenta. Porque mudar um processo significa mudar padrões, mudar sistemas, mudar fluxos de trabalho. E isso é lento, isso é demorado, porque você carrega uma cadeia inteira de trabalho, de atividades, de tarefas que precisam ser alteradas quando você tem uma empresa baseada em processos. E o que o Netflix fala é, eu coloco people over process, eu busco sempre colocar as pessoas antes dos processos. Como é que eu priorizo as pessoas? Como é que eu valorizo as mesmas? Como é que eu, ao invés de eu, por exemplo, criar um processo para pagamento em reembolso, onde você tem lá um sistema padronizado para isso, níveis de aprovação, 3 pessoas para aprovar, chega lá no nível superior, para no final ter um financeiro que coloca o dinheiro na tua conta, o Netflix ele simplesmente fala, eu confio nas pessoas. Então, eu não tenho que ter um processo para isso. Se a pessoa está me dizendo que jantou ontem e gastou $50 e precisa do reembolso, é isso, people over process, pessoas antes de processo. Ponto. Eu coloco lá R$50, cai na minha conta. Esse é um exemplo que mostra como que o Netflix ele construiu uma empresa inteira valorizando as pessoas. Só que aí é o seguinte, aí o ponto é, para você construir um ambiente onde a liberdade com responsabilidade existe, para você construir um ambiente onde você coloca pessoas antes de processos, o método de contratação e de entrada, ele tem que ser extremamente rigoroso. E o Netflix é uma empresa reconhecida no mercado por ser extremamente seletiva, rigorosa no seu processo de entrada, para garantir que as pessoas que vão entrar na empresa sejam alinhadas a essa cultura. Então o ponto é, não é que eu vou contratar porque esse aqui foi o que mais atendeu, esse aqui foi entre os candidatos o melhor de todos. Não é o melhor de todos, é aquele que se enquadra à cultura da empresa. Na minha visão, a raiz de todos os problemas de um ambiente corporativo, elas têm um nome: entrada, contratação, processo seletivo. Se a gente for observar, a raiz de todos os problemas de uma empresa acontece porque lá na entrada, em algum momento, uma pessoa entrou que por algum motivo ela não se adaptou 100% à cultura da empresa. E isso não acontece, o problema não aparece hoje, talvez não apareça nem amanhã, mas o potencial problema de um processo seletivo que trouxe uma pessoa não alinhada à cultura aparece lá na frente. Então o que o Netflix ele garante que ele traz as pessoas que se adaptam à cultura, não é as que mais se adaptam ou as melhores do processo seletivo, é aquelas que se adaptam, que estão alinhadas a esse modelo, liberdade com responsabilidade, e não é raro você ver vagas abertas durante 9, 10, 11, 12 meses no Netflix que não são preenchidas e o Netflix continua com a vaga aberta lá, até não achar, ela não abaixa o sarrafo, ela não diminui, ela não relaxa, ela mantém um nível de exigência para garantir que na entrada eu vou ter pessoas alinhadas a esse contexto de liberdade com responsabilidade. Então, Débora, o case Netflix, para quem quer se aprofundar, tem um livro chamado A Regra Não Ter Regra, que foi lançado pelo fundador do Netflix, que explica esse modelo. Já dei o link aqui do Manual de Cultura, que é um documento incrível para quem quiser se aprofundar. E tem um outro livro também muito bom, que foi escrito pela Pat, que foi a pessoa de RH que criou a cultura Netflix, chamado The Powerful, é um livro capa vermelha, que ela explica como ela construiu esse modelo baseado em liberdade com responsabilidade. Então aí tem 3 fontes de conhecimento que podem aprofundar esse modelo Netflix para quem se interessar. Muito bom, Maurício. Pessoas antes de processos. Isso é tudo, né? Realmente a gente está num momento onde a gente precisa cada vez mais valorizar e confiar nas pessoas, né? Construir uma empresa inovadora, ela passa fundamentalmente por isso, né? Mas um outro ponto que eu gostaria que tu também explanasse um pouco mais aqui para a gente, Maurício, que é uma questão que tu também traz muito e que a gente está vivendo, que é a questão do aprender, desaprender, aprender de novo. A gente está num momento de evolução e de construção aí de mundo, de vida, de tudo tão rápido. Nada mais é definitivo, né? Não adianta a gente fazer uma pós-graduação, uma graduação, enfim, a gente precisa estar constantemente aprendendo, e isso tem muito a ver com o próprio mindset inovador, com inovação, com as empresas, enfim. Então, comenta um pouquinho para a gente sobre essas, e já traz algumas dicas aqui também para quem está nos escutando.
A Deloitte Insights, que é uma das grandes consultorias do mundo, ela divulgou recentemente que a meia-vida de uma competência hoje é de 5 anos. Ou seja, em 5 anos, o que a gente aprende perde metade do seu valor. E aí nós, enquanto profissionais, a gente tem que buscar novos conhecimentos se a gente quer se manter na vanguarda do que a gente faz. Então, sob o ponto de vista dos trabalhadores, dos profissionais, buscar conhecimento constante hoje não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Será que eu vou atrás de conhecimento ou não vou? É como se eu tivesse que decidir se eu vou respirar ou não vou respirar. É quase que a mesma coisa. Hoje em dia não é uma opção. Assim, ou eu busco me atualizar constantemente ou eu vou ficar para trás. Ainda mais nesse pacing cada vez mais veloz, onde tudo se torna obsoleto mais rápido. Então, sob o ponto de vista do profissional, estar atrás de conhecimento constante é mandatório nos dias de hoje. E sob o ponto de vista empresarial, eu, enquanto empresa, eu tenho que, da mesma maneira, como que eu, dentro da minha esfera corporativa, eu estimulo os meus funcionários, não só com programas de treinamento, mas como que eu estimulo os mesmos a buscarem conhecimento por conta própria. O Vale do Silício ele também tem outro entendimento de que qualquer programa de treinamento, por melhor que seja, a partir do dia posterior ao lançamento do mesmo, ele já está defasado em relação ao que existe no mercado. Então, o ponto é, uma das grandes competências atuais, Alexandra, Débora e ouvintes, visto esse mundo onde a necessidade de atualização ela é constante, e nesse mundo onde o conhecimento ele é praticamente acessível a todos, quem está aqui escutando esse podcast é porque tem uma conexão de device ou celular na internet. Então, se você tem um celular conectado à internet, hoje você tem acesso praticamente ilimitado a conhecimento. Então, se você tem um mundo onde exige atualização constante e acesso cada vez mais infinito a conhecimento, meu amigo, minha amiga, não tem mais por que esperar. As desculpas, elas estão caindo por terra. Por quê? Porque quem hoje me fala, Maurício, eu vou esperar o curso que vai acontecer daqui 8 meses para me tornar uma pessoa melhor, eu digo o seguinte, enquanto você espera 8 meses, o camarada, teu concorrente, está se atualizando agora. Porque não tem mais por que esperar. Uma das grandes competências que devem ser estimuladas cada vez mais pelas empresas é ensinar os seus colaboradores, motivá-los a como eles se tornarem autodidatas implacáveis, profissionais que têm a capacidade de aprender por conta própria, de buscar conhecimento por conta própria, de ir atrás de informação. Porque sim, os cursos que existem são fantásticos. Eu trabalho numa empresa de educação e o que a gente oferece busca transformar a vida das pessoas. Mas mais do que isso, mais do que os cursos que podem transformar, a pessoa, cada indivíduo hoje em dia tem que ter a ciência de que ele tem capacidade, ele tem condições de ir atrás de conhecimento por conta própria. Não tem mais por que esperar. Se eu tenho hoje a necessidade, Maurício, de conhecer algo porque a minha profissão me exige, caramba, eu tenho que conhecer alguma coisa. Eu posso fazer isso exatamente neste momento, começar o meu processo de aprendizagem agora, de graça. Um device conectado à internet. Então, e claro, e ao longo do tempo eu posso me especializar fazendo um curso e algo que vai me entregar um conhecimento mais profundo. Então existem, Débora, esses dois pontos. Os profissionais hoje, eles têm essa necessidade de atualização, ela é constante, então eu tenho que ter essa consciência de buscar conhecimento para a vida toda. E na esfera corporativa, as empresas, além de terem seus programas de treinamento, uma das grandes vantagens que elas podem conferir à sua estrutura é construindo uma rede de colaboradores capazes de aprender por conta própria. Porque profissionais autodidatas, certamente, nos tempos atuais, têm uma vantagem competitiva enorme perante os outros. Maurício, recentemente tu lançou um novo livro, que é Desobedeça, e ele tem muita relação com o nosso tema do podcast hoje, que é Mindset Inovador. Então, nós gostaríamos que tu comentasse um pouquinho sobre esse livro, nos desse, assim, alguns insights para que todos os ouvintes aqui também fiquem com vontade de ler ele e também complementar mais sobre o assunto. Maravilha, Desobedeça Sua Carreira Pede Mais. Lancei faz pouco mais de um mês o livro. Muito feliz, o Sebrae RS, mais uma vez um parceiro aí nessa jornada, também está conosco nesse projeto livro. E o livro ele vai muito no universo das pessoas e de construção de carreiras. Esse é a grande espinha dorsal que o livro aborda. E o ponto crucial da leitura é a seguinte: a gente tende, muitas pessoas, ainda a olhar a carreira como algo linear. Olha a palavra carreira, né, Débora? O que ela lembra? Carreira lembra algo mais ou menos reto, que não tem muitas variações, e tudo que uma carreira hoje não é isso.
Hoje a carreira é cada vez mais um conjunto de altos e baixos, de ups and downs, de voltas. E se no passado a fórmula clássica para você construir uma carreira de sucesso era aquela onde você pegava as grandes revistas de negócio do país, estava lá a fórmula clássica: faça boas escolas, que te dão acesso a boas universidades, que dão acesso a bons programas de trainee, que dão acesso a bons empregos, que dão acesso a bons cargos, bons salários, e lá no final você vai ter acesso a boas aposentadorias, e aí você fecha o ciclo da vida, o jogo da vida, né? E hoje, sim, essa continua sendo uma forma de você desenvolver sua carreira, mas ela é uma frente a inúmeras formas e inúmeros caminhos que existem para você desenvolver a sua trajetória profissional. E isso é uma exigência, Débora, de mercado cada vez maior, porque da mesma forma como a inovação e como a transformação que hoje acontece no mundo está exigindo das empresas a atualização dos seus modelos de negócios para se manterem atuais, e isso também está exigindo dos profissionais uma reflexão na maneira como esses profissionais desenvolvem as suas jornadas e as suas carreiras. E como eles se estabelecem como colaboradores, como indivíduos competitivos no mercado no mundo de hoje. Então, Desobedeça oferece uma reflexão para os indivíduos no que diz respeito à construção de carreiras. Como que eu posso, em 2021, século 21, usar desses elementos cada vez mais abundantes e disponíveis ao meu redor para potencializar a construção da minha jornada? Então, o livro ele faz uma reflexão nesse sentido, e ele apresenta uma estratégia que o livro chama de 10 P's, né? Que é como que eu posso, é um guia de como que eu posso construir o passo a passo daquilo que eu faço rumo a uma trajetória atípica, não convencional, que foge muito dos padrões que a gente aprende, mas que nos últimos anos se mostra cada vez mais possível e viável para praticamente qualquer pessoa. Então, está disponível o livro aí, em qualquer livraria do país, e eu estou muito feliz com o projeto. Na primeira semana de lançamento, ele foi o livro mais vendido do Brasil, nos principais rankings divulgados, na Veja, enfim, nos jornais, e muito feliz com o projeto, Débora, e mais uma vez, muito bacana ter o Sebrae junto nessa também. Quem tem acompanhado aqui o Plano de Voo deve estar um pouco cansado já de ouvir que cada bate-papo eu reforço que tem sido uma aula e mais uma aula e uma nova aula, e hoje com o Maurício e a Débora não foi diferente. Eu já coloquei o livro do Maurício aí na minha listinha, Maurício, para ser o próximo leitura. E eu só gostaria de agradecer muito pela participação de vocês dois, Maurício e Débora, neste episódio do Plano de Voo. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também fez as suas anotações como eu e que vem com um novo olhar aí para mudar esse mindset e ser mais inovador. Maurício, quero agradecer a tua generosidade e o teu tempo, e a Débora também. Alexandra, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui, acompanhado de você e da Débora e de todos os ouvintes, um privilégio imenso, adorei e fico aberto para futuros convites e participações. Eu também adorei esse bate-papo, foi muito legal. Para fechar aqui, gostaria de dizer para os nossos ouvintes que contem sempre com o Sebrae, seja para inovar nos seus negócios ou também para desenvolver esse mindset inovador. Obrigada, Alexandra, obrigada, Maurício. Este foi o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Fiquem ligados nos próximos episódios e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.